Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha aí, rapaziada? Mano, eu tô gravando esse vídeo aqui de noite, depois do pós-jogo que eu fiz aqui que vocês viram ontem, né? Mas esse vídeo aqui deve ir ao ar na hora do almoço, já na segunda-feira, né? Assisti a coletiva do professor Ramon Dias aí, seu filho Emiliano, né? E aí eles responderam algumas perguntas que a gente fez aqui no pós-jogo. Inclusive algumas perguntas que eu não fiz no pós-jogo, mas foram respondidas também, né? O Yuri Alberto saiu machucado, né, na virada de tempo, mas eles falaram que tá tudo bem, né? Foi só uma pancada lá no tornozelo. Mas ele tá ok, também a questão da batida de jogos. Aí eles preferiram fazer a troca pro segundo tempo, né? E aí uma coisa que eu não tinha entendido, né, na virada de tempo, né? Que foi o porquê daquela formação tática que eles voltaram, né? Que voltou no 3-5-2, né? Enfim, com o Charles na direita, enfim, três zagueiros, né? E aí eles falaram que foi pela questão dos laterais do Bahia. Na verdade fez bastante sentido, né? Na transmissão do Premier, os caras falaram, né? Que uma das forças do Bahia, do Rogério Ceni aí, são os laterais, né? Tanto o Juba quanto o Gilberto, né? Tanto é que no primeiro tempo a gente sofreu bastante com os dois, né? Foi um passe de um e um cruzamento de um e um gol do outro, né? A questão é, talvez o Corinthians já devesse, né, ter iniciado a partida com esses três zagueiros aí para sofrer um pouco menos, né? Não sei, mas enfim. E aí surgiu a questão da expulsão do jogador do Bahia, e aí eles voltaram pro 4-3-3, né? Eles elogiaram a equipe, né? Enfim, estavam bastante satisfeitos até com esse empate, né? O Ramon e o Emiliano, né? E aí eles colocaram bastante na questão do cansaço acumulado, né? Foram muitos jogos na sequência decisivos, né? Enfim, né? Agora começa de novo a apertar, né? Claro que teve a parada aí de 10 dias para a final contra o Palmeiras, mas foi uma final, né? O Corinthians deu tudo que tinha para aquele jogo e até pela comemoração, enfim, até eles até confidenciaram, né? Que tiveram só um treino tático e, enfim, para esse jogo tava difícil fazer muitas coisas elaboradas, né? Eu até concordo com eles, tá, pessoal? Meu ponto não é esse. Meu ponto no pós-jogo foi a questão de ter aproveitado um pouco melhor o homem a mais no segundo tempo, sabe? Eu acho que o Corinthians poderia ter feito um pouco melhor, tá ligado? Poupado os jogadores, perfeito, sabe? Ter feito uma formação um pouco mais defensiva, não ter se exposto muito, né? Focado mais na defesa, isso eu super entendo, mas é ao passo que você, no campeonato longo, como é o brasileiro, né? Você tem uma possibilidade de ter um segundo tempo todo, né? Com um a mais, eu esperava um pouco mais do Corinthians, tá? Enfim. Eles também falaram sobre a questão do Igor Coronado, né? Que perdeu um pouco de espaço no Corinthians pela lesão, por questão da competitividade que há no elenco, né? Quando o cara se machuca ou sai por suspensão, já entra outro maluco, entra bem, enfim. Isso aconteceu com o Ranieri no passado também, na mão do próprio Ramon Dias, do Emiliano, né? Ele saiu machucado, depois quando ele voltou demorou para entrar, e quando ele volta para a equipe titular, que ele tem uma chance, ele vai bem, e aí tira o Martínez da equipe, né? Mesma coisa esse ano, quando entra o Martínez no lugar do Breno Bidon, ele tomou a vaga do Bidon da equipe, né? Vem acontecendo isso bastante. Que eu acho um pouco de desperdício, né? Você ter um Coronado para jogar, que é o único meia que você tinha efetivamente pro jogo, né? Você não utilizar ele, né? Você não tinha o Garro e nem o Memphis Depay que podem fazer essa posição de 10. Tudo bem que o Coronado também não entrou bem, né? Enfim, é uma questão você fazer uma análise pré-jogo e durante o jogo, né? Mas eu acho que o Coronado deveria ter começado a partida. Eles até falaram sobre o André Ramalho, né? Que tá na mesma condição do Coronado, segundo eles, né? O Ramalho era titular, e aí quando ele perdeu a vaga, demorou para voltar, né? Enfim, falaram sobre isso. O repórter depois lá fez uma pergunta que eu achei um pouco idiota, né? Eu achei uma pergunta meio oportunista pro momento, né? Eles perguntaram sobre o elenco do Corinthians, né? Se o elenco do Corinthians não está a nível da equipe titular, né? Enfim, né? E se esse empate voga isso. Eu acho um pouco injusto porque, por exemplo, né? A questão de você ter um bom elenco, rapaziada, no futebol brasileiro ou no futebol em si, não é a questão de você ter dois times, né? 22 jogadores que são todos titulares. Não, isso aqui é meio que impossível, né? Utópico você ter isso, porque o cara que tá no banco de reserva, se ele tiver o nível de ser titular, se ele não for titular nos próximos 6 meses, ele vai querer ser negociado, né? A questão é você fazer um elenco coeso, né? Onde você tem 11 bons titulares, né? E aí quando você troca ali por qualquer motivo, né? Suspensão, lesão, o cara que entra do banco de reservas não cai tanto o nível, sabe? Por exemplo, se você tem um bom time titular e você não tem reservas e você já apela pra base, pra mim isso não é uma boa equipe, não é um bom elenco, tá ligado, mano? Agora se você tem um jogador nota 7, nota 8, titular, e a reserva dele é nota 6, nota 5 até,
dá pra você jogar, tá ligado, mano? E assim, desde que você não substitua todos os jogadores de uma vez só. Esse jogo do Corinthians aí, mais de 60% da equipe era reserva, né? O Donelli hoje é reserva, o Lamaná é reserva, o Hugo é reserva. Os zagueiros ali, acho que são praticamente o mesmo nível dos titulares, né? Mas hoje eles são reservas, né? O Alex Santana é reserva, quem mais? O Bruno Bidon hoje é reserva. Acho que o Bidon não cai tanto nível, né? O próprio Roberto era titular, né? O Romero joga bastante jogos, o Thales Magno também. A questão é que foram muitas mudanças de uma vez, né? Então você questionar a qualidade do elenco porque empatou com o Bahia, né? De novo, eu tô aqui tirando o contexto do que eu reclamei ontem no pós-jogo da oportunidade, da circunstância que surgiu durante o jogo, do contexto, né? Mas você criticar o elenco porque jogou o time todo reserva e não conseguiu a vitória, eu acho um pouco injusto, tá ligado? Aí eles foram contundentes ali, que estão contentes com o elenco, enfim, né? Contentes com o Héctor Hernandes, né? Que demorou um pouquinho mais pra se adaptar, mas fez o primeiro gol, né? Eu já falei aqui minhas críticas sobre o Héctor Hernandes aqui no pós-jogo, né? Mas enfim, eles estavam contentes aí com o empate, né? E colocaram mais a culpa aí na questão do cansaço acumulado aí, né? Que teve, né? Um pouco tempo pra treinar depois do campeonato vencido em cima da porcada imunda na quinta-feira, né, rapaziada? Bom, queria saber a opinião de vocês, aí. Você acha que são justificáveis, esse empate aí? Eu acho que sim, tá ligado? Nessa questão da rotatividade, seria realmente difícil conseguir esse empate lá na Bahia. O meu ponto foi pela questão de jogar com um homem a mais durante a segunda etapa toda, né? Daria pra, de repente, ter conseguido uma vitória. Mas é isso, pessoal. A gente segue aqui de olho aqui no Coringão. Quando a gente solta mais um vídeo aqui. Deve soltar mais um vídeo na terça-feira aí. E na quarta, com certeza, tem pós-jogo de Corinthians e Huracan, estreia pela Copa Sul-Americana, certo? Dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!